Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de física e hoje vamos começar uma playlist toda especial falando sobre termologia. Nessa videoaula vamos estudar escalas termométricas parte 1. Vamos estudar aquelas principais escalas usadas para medir temperatura. A escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Então sem mais delongas, siga o mestre e vamos para a aula. Para início de conversa, vamos definir conceitos básicos no estudo da termologia, que é temperatura e calor. Imagine um corpo. Cada corpo é formado por moléculas, por átomos. E aí, esses átomos, essas minúsculas partículas, elas têm uma certa agitação, ok? Quando de alguma forma eu começo a esquentar esse corpo, as suas moléculas começam a vibrar, a se agitarem. Então, a temperatura está intimamente relacionada com esse grau de agitação das moléculas. Dessa forma, a gente pode definir temperatura. Então, temperatura para a física é a medida do grau de agitação térmica das partículas de um corpo ou sistema. Ou seja, quanto mais quente estiver o corpo, mais agitado fica suas partículas. Na medida que eu esfrio o corpo, essas partículas começam a se movimentar mais lentamente. Beleza? Então, temperatura é isso. É a medida do grau de agitação térmica das partículas de um corpo ou sistema. Beleza? Ok, e a outra definição importante é a definição de calor. Muita gente confunde temperatura e calor. Quantas vezes a gente está em um dia quente, com a temperatura elevada, ali próximo dos 40 graus, e a gente associa como está muito calor. Mas para a física não é bem isso. Calor para a física é o seguinte: imagine um corpo quente. Imagine um outro corpo frio. O corpo quente vai estar com as moléculas muito agitadas. O corpo frio está com as moléculas menos agitadas. E eu coloco os dois corpos em contato ou próximo do outro. O que é que vai acontecer? O corpo mais quente vai transferindo energia térmica para o corpo mais frio. Essa transferência de energia térmica que foi do corpo mais quente para o corpo mais frio, essa energia térmica em trânsito é chamada de calor. Então, calor para a física é o quê? É energia térmica transferida entre os corpos devido à diferença de temperatura. Repetindo, em outras palavras, o que é calor? Energia térmica em trânsito, que foi do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então, resumindo, temperatura está relacionada com a medida térmica, a medida de agitação térmica das partículas de um corpo. E calor é a energia térmica que é transferido do corpo mais quente para o corpo mais frio. Entendido esses dois conceitos básicos, a gente vai estudar especificamente nessa aula o quê? Medidas de temperatura, que são as escalas termométricas. Temos a primeira escala que a gente usa aqui no Brasil, que é a escala Celsius. A escala Celsius foi desenvolvida por Anders Celsius, lá em 1742. Como é que funciona essa escala? Primeiro a gente tem que entender como é que foi criada essa escala. Foi tomado 2 pontos de referência. Aquele ponto onde a água se transforma em gelo, que a gente chama de ponto de fusão, certo? E o outro ponto de referência é o ponto de ebulição da água, ou seja, é a temperatura onde a água começa a se evaporar, começa a se transformar em gás. Então, esses são 2 pontos básicos que servem de parâmetro para a escala Celsius. Ponto de fusão e ponto de ebulição, certo? Essa escala foi dividida em 100 pedaços iguais. O ponto de fusão é 0 graus Celsius, ou seja, em 0 graus Celsius a água líquida começa a se transformar em gelo.
e 100 graus Celsius, onde a água líquida começa a se transformar em vapor. Então temos o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água. Já a escala Fahrenheit, qual é a lógica por trás da escala Fahrenheit? É um pouco mais complexa, mas vamos lá. Eles tomaram como referência essa mistura aí, ó. Vê que loucura. Eles pegaram uma mistura água, gelo, sal e amônia e calcularam seu ponto de fusão. Para eles, esse é o ponto, o primeiro ponto de referência, certo? Fizeram isso justamente para não estar trabalhando com valores negativos, né? O segundo ponto de referência na escala Fahrenheit, que foi desenvolvido por Daniel Gabriel Fahrenheit em 1724, veja que veio até primeiro do que a escala Celsius, né? O segundo ponto de referência é a temperatura do corpo humano, né? Que gira em torno de aproximadamente 37 graus na escala Celsius e mais ou menos próximo ali de 100 graus Fahrenheit lá na escala Fahrenheit, certo? Tomaram como referência esses dois pontos, né, fazendo justamente uma divisão, né, de 100 partes iguais aí. Então 0 graus Fahrenheit e 100 graus Fahrenheit. Só que aí, para a escala Celsius, trabalhar de 0 a 100 Fahrenheit não é interessante porque a gente precisa fazer uma equivalência, né? Até porque aqui no Brasil a gente trabalha muito com a escala Celsius e agora a gente quer fazer uma relação entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit, tá certo? Então, o que é que vai acontecer? Para eu poder fazer uma fórmula que seja capaz de converter a escala Celsius para a escala Fahrenheit, eu preciso de uma equivalência. Então, observa aqui que eu já coloquei a primeira equivalência, onde é que a água começa a se transformar em gelo. Para a escala Celsius é 0 graus Celsius. Para a escala Fahrenheit é 32 graus Fahrenheit. Então, essas duas referências é onde a água se transforma em gelo. Já o ponto de ebulição, onde a água começa a se transformar em vapor, na escala Celsius é 100 graus Celsius. Já na escala Fahrenheit é quanto? 212 graus Fahrenheit. Então, pegando essa relação desses pontos básicos, como é que a gente consegue desenvolver a fórmula para fazer a conversão de uma escala para outra, né? Para isso, eu vou utilizar proporcionalidade. De que forma? Eu pego uma temperatura qualquer na escala Celsius, tá aqui, ok? E vou encontrar o seu equivalente na escala Fahrenheit. Para isso, eu dividi aqui em dois pedaços. Veja que eu tenho um pedaço aqui, vou representar para um palito de sorvete, que é um pedaço um pouco maior, que vai da parte mais de baixo para a parte mais de cima, certo? A parte mais baixa é a parte mais em cima. E peguei uma partezinha menor, né? Essa parte maior eu vou chamar de Dzão e a parte menor eu vou chamar de Dzinho, que é o pedaço palito menor, que é da escala mais baixa até a temperatura que eu quero. Essa temperatura aí é aleatória, pode ser qualquer uma. Daí eu monto a proporção. Se eu pegar esse tamanho Dzinho e dividir pelo Dzão, vai dar um valor constante. Então, como é que a gente monta a proporção na prática? É muito simples. Como é que eu calculo esse Dzinho aqui para a escala Celsius? É pegar a escala Celsius menos 0, tá lá, C menos 0. Dividido por quem? Aí o Dzão, que é o maior, que é 100 menos 0. Tá lá embaixo, 100 menos 0. Agora eu vou fazer a mesma coisa para a escala Fahrenheit. Como é que eu calculo esse Dzinho? F menos 32, tá lá. Como é que eu calculo o Dzão? 212 menos 32. É o de cima menos o de baixo. Feita a proporcionalidade, quem não estiver entendendo, relaxa o coração, que daqui a pouco eu vou resumir e vocês vão entender a lógica daqui para o final da aula e vai ver que é muito simples de entender isso. Bem, fazendo as contas, C menos 0 dá C, 100 menos 0 dá 100, está aqui. F menos 32 está aqui, 212 menos 32 dá 180, está aqui. Veja que esse 100 e esse 180 dá para simplificar. Eu vou dividir todo mundo por 20. Vê, 100 dividido por 20 dá 5. 180 dividido por 20 dá quanto? 9. Então, resumindo, fica C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Com essa formulazinha, você consegue fazer a conversão. Celsius para Fahrenheit e vice-versa. Ok?
Entendido isso, vamos se atentar a um ponto importante, que é sobre variação de temperatura. Variação de temperatura é aquela coisa, né? Temperatura final menos temperatura inicial. Para isso, eu vou colocar uma temperatura final qualquer aqui nos dois, né, nas duas escalas e fazer a equivalência. A ideia é fazer a mesma coisa, ó. Variação de temperatura. Pego o de cima menos o de baixo. E aí eu vou encontrar o Dzinho, aquele Dzinho da proporcionalidade. Dessa forma, eu pego a variação de temperatura Celsius, que é o Dzinho, divido pelo tamanho maior, que é 100 menos 0, que é 100. Mesmo raciocínio lá na escala Fahrenheit. A variação da escala Fahrenheit, que é o de cima menos o de baixo, né, o final menos o inicial, dividido por quem? 180, que é o Dzão lá, que é 212 menos 32. Dessa forma, você simplifica, e aí vai sobrar a variação na escala Celsius sobre 5, é igual a variação de Fahrenheit sobre 9. Daqui a pouco eu vou fazer o resumo, vocês vão ver que é muito simples, e vamos resolver muita questão hoje, viu? Ok, entendido a escala Celsius e a escala Fahrenheit, vamos entender a escala Kelvin? Para definir a escala Kelvin, a gente precisa falar sobre a escala absoluta, que é toda escala condizente com a definição de temperatura. Ou seja, temperatura está intimamente ligada com quem? Com a agitação das moléculas. E eu tenho o chamado zero absoluto. O que é o zero absoluto? O zero absoluto seria aquela temperatura teórica onde as partículas do corpo não teria nenhuma agitação, estariam paradas. Obviamente, essa temperatura é teórica. Nenhuma substância, nenhum corpo consegue chegar a essa temperatura que é chamada zero absoluto. Então, com essa ideia de zero absoluto, foi criada a escala Kelvin, que é bastante usada em laboratórios para medir grandes temperaturas. A escala Kelvin foi proposta em 1848 por William Thomson, que é chamado Lord Kelvin, e vai funcionar da seguinte forma. O ponto referência da escala, né, Kelvin é 273 para o ponto gelo. É 273,15, mas a gente vai aproximar. E o ponto de fusão, que é aquele ponto lá em cima, é 373. Então, fazendo a equivalência, fica até mais fácil de fazer a equivalência entre Celsius e Kelvin. O ponto mais baixo, que é o ponto de fusão, onde a água se transforma em gelo, tem essa equivalência, 273 para Kelvin, 0 para Celsius, e 373 para Kelvin e 100 para Celsius, é aquele ponto onde a água se transforma em vapor. E aí você faz aquele mesmo raciocínio, né? E encontra, obviamente, a relação entre Celsius e Kelvin. Ambas escalas são divididas em 100 partes iguais. Daí é fácil ver que a temperatura, né, Kelvin é a temperatura Celsius mais 273. Se você não entendeu até aqui, relaxa, que agora você vai entender tudo, que eu vou fazer um resumo bem bacana, se liga. Então, gente, vamos entender a lógica geral, como é que monta a relação entre as escalas termométricas. As principais são escala Celsius, escala Fahrenheit, escala Kelvin. O ponto de referência para a gente seria o ponto gelo, que é o ponto onde a água se transforma em gelo, que é 0 graus Celsius. É 0 para graus Celsius, mas é quanto? 32 para graus Fahrenheit, que é 273 para a escala Kelvin. O outro ponto de referência é o ponto de fusão, aliás, é o ponto de ebulição, onde a água se transforma em vapor. Para a escala Celsius é 100, está aqui. Para a escala Fahrenheit é 212. E para a escala Kelvin é 373. Entendido esse raciocínio, vamos fazer agora a equivalência entre essas três escalas. Vou pegar uma temperatura qualquer em Celsius, que equivale a uma temperatura qualquer em Fahrenheit, que equivale a uma temperatura qualquer em Kelvin. E aí eu vou montar proporcionalidade. Professor, como é que fica isso? Ó? Simples, ó. C menos 100,
aliás, C menos 0, olha que bacana, sobre isso aqui, ó, 100 menos 0. 100 menos 0. Que vai ser igual a quem? Pelo mesmo raciocínio, ó, F menos 32, V, sobre 212 menos 32. 212 menos 32. Que vai ser igual, usa a mesma coisa para o Kelvin, ó. K menos 273 sobre 373 menos 273. Aí vamos fazer conta. C menos 0 dá C. Sobre 100 menos 0 dá 100. Está aqui. Que é igual. F menos 32 está aqui. Sobre 212 menos 32 dá 180. Que vai ser igual a K menos 273 sobre 373 menos 273 dá 100. Vou simplificar todo mundo por 20. Olha que bacana. Quando você fizer essa simplificação, você encontra, ó, C sobre 100 dividido por 20 dá 5. F menos 32 sobre 180 dividido por 20 dá 9, que vai ser igual a K menos 273 sobre 100 dividido por 20 dá 5. Dessa forma, você tem uma fórmula geral para relacionar todas as principais escalas de temperatura. Com isso daqui você consegue resolver todas as questões que envolvem temperatura de Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Professor, como é que funciona isso na prática? Vamos resolver a questão? Siga o mestre. Ó, vê como é fácil. Questão de número 1. Temperatura média do corpo humano é 36,5 graus Celsius. Ó, foi dada a temperatura em graus Celsius, beleza? 36,5 graus Celsius. Determine o valor dessa temperatura em Fahrenheit e em Kelvin. Tá aqui. Para isso, eu vou pegar aquela fórmula geral, ó. C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9, que é igual a K menos 273 sobre 5. E vou encontrar. Professor, mas aí eu tenho duas igualdades, como é que eu vou saber qual é que eu vou usar? Ó, você só pega o que você precisa. Por exemplo, se eu quero descobrir Kelvin e tem a informação de Celsius, você pega essa primeira parte. A relação entre Celsius e Fahrenheit, né? Se eu quero o F, eu vou pegar só o F e o C aí nessa primeira situação. Então vai ficar, ó, C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Qual é o valor de C? Foi dado na questão. 36,5 sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Professor, usa aquela básica da matemática. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. É porque eu tenho uma equação aí e eu tenho que resolver. Aí vai ficar assim, ó. Esse 5 vai multiplicar quem? O F. 5 vezes F dá 5F. Menos 5 vezes 32 dá 160. Que é igual, ó. Aí eu pego agora 36,5 vezes quem? Vezes 9. Isso aí vai dar 328,5. Aí é conta de barraca, né? Equaçãozinha básica aqui, que eu vou repetir todo mundo e vou só fazer essa passagem. Tá menos, eu vou passar mais. Tranquilo? Trazer para cá, ó, vai ficar F igual a essa soma 328,5 mais 160. Isso aí vai dar 488,5. Esse 5 que está multiplicando, eu vou passar o 5 que dividindo. E aí você faz a divisão. 488,5 dividido por 5 vai dar
97,7 graus graus Fahrenheit, certo? E aí você já consegue entender como é que relaciona essas duas temperaturas. Beleza, agora eu quero descobrir quem? Eu quero descobrir Kelvin. Eu tenho informação de Celsius, quero descobrir Kelvin. Então, vou pegar o Celsius e vou pegar o Kelvin aqui nessa relação. Fácil, né? Vamos ver como é que fica? C sobre 5 é igual a K menos 273 sobre 5. Você vai pegar somente o que você precisa. Esse 5 pode simplificar. Olha como é ainda mais fácil relacionar Celsius e Kelvin. Esse cara que está negativo, eu vou passar para lá positivo. C mais 273, que é igual a Kelvin. Então, Kelvin, basta você pegar o Celsius, que é 36,5, e somar com 273. E aí você encontra a temperatura na escala Kelvin. Essa soma vai dar 309,5. Observação importante. Na escala Celsius, você coloca o símbolo de graus. Na escala Fahrenheit, você coloca o símbolo de graus. Na escala Kelvin, você não coloca esse símbolo de graus, né? Porque aqui é esse nome próprio, Kelvin. Não tem graus Kelvin, é só Kelvin, tá bom? É uma observação importante. Então, a gente entendeu inicialmente aí como é que vai usar essas escalas. E é só isso, gente. Curiosamente, é só isso. Vamos resolver mais duas questões para a gente fixar bem o assunto, né? As aulas aqui é sempre resolvendo questões que é para fixar bem o assunto. Aqui, ó. Em certo dia, na cidade de Salvador, o Serviço de Meteorologia anunciou uma temperatura máxima de 40 graus Celsius e uma mínima de 25 graus Celsius. Qual é a variação de temperatura entre os instantes em que foram assinaladas as temperaturas máximas e mínimas? Gente, muito cuidado com variação de temperatura. A variação de temperatura na escala Celsius dividido por 5 vai ser igual à variação de temperatura na escala Fahrenheit dividido por 9, que vai ser igual à variação de temperatura na escala Kelvin dividido por 5. Essa é a relação quando se trata de variação de temperatura e não a temperatura instantânea, certo? Veja que as fórmulas são parecidas, mas tem essa pequena diferença quando se trata de variação. Como ele quer a variação na escala considerada, qual foi a variação na escala Celsius? É temperatura final na escala Celsius menos temperatura inicial na escala Celsius. A máxima, que é a final, é 40, menos a mínima, que é 25. Então, essa variação dá 15 graus Celsius. Essa aqui é a letra A. Já a letra B pede qual é o valor dessa variação de temperatura na escala Fahrenheit. Aí eu vou pegar variação de Celsius sobre 5 igual a variação de Fahrenheit sobre 9. Substitui e corre para o abraço. Qual é a variação na escala Celsius? 15 dividido por 5. Que vai ser igual a variação de temperatura na escala Fahrenheit dividido por 9. Ora, vamos fazer essa divisão? Ó. 15 dividido por 5 dá quanto? Dá 3. Que vai ser igual a variação de Fahrenheit sobre 9. Aqui tem um oculto, né? Usa propriedade básica da matemática, produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, ΔF vezes 1 dá ΔF, que é igual a 3 vezes 9 vai dar 27 graus Fahrenheit. Essa é a variação considerada. Na escala Celsius variou 15, na escala Fahrenheit variou 27. Essa é a equivalência. Para finalizar nossa aula, vamos mais uma questão. A indicação de uma temperatura na escala Fahrenheit, que a gente representa por F, excede em 2 unidades o dobro correspondente na escala Celsius. Ou seja, a Fahrenheit
é o dobro da escala Celsius mais 2. Né? Não excedem 2 unidades do dobro da escala Celsius, então você pega o dobro da escala Celsius e soma com 2 unidades. E aí você encontra essa relação, Fahrenheit e Celsius. Já é um probleminha mais de matemática aqui, né? Com essa informação, qual é o valor dessa temperatura em Kelvin? Olha que bacana. Ele te deu uma informação na escala Fahrenheit, relacionando com Celsius, e pediu na escala Kelvin. Então, para isso, eu vou usar todas aquelas duas igualdades. Só que eu vou usar uma a uma. A primeira igualdade lá da formazinha é C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Tranquilo? Beleza. O que é que vai acontecer? C sobre 5 é igual a F. No lugar desse F, eu vou colocar quem? Ó? F é igual a 2C mais 2. Então, você substitui, ó, 2C mais 2. Só fiz substituir esse cara aqui, tá bom? Aí eu vou repetir, ó, menos 32. Menos 32 sobre 9. E aí sobrou só o C para eu brincar para determinar o valor de C, ó. 2C. Quanto é que dá 2 menos 32? Dá menos 30. Sobre 9. Aí eu tenho uma equaçãozinha aqui. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Vou fazer, ó, 5 vezes 2C vai dar 10C. É menos, né? 5 vezes 30 dá 150. Que vai ser igual a C vezes 9 dá 9C. Equaçãozinha muito simples de resolver, porque eu vou pegar esse 9C, passar para cá negativo, e vou pegar esse menos 150 e passar para cá positivo. Dessa forma, 10C menos 9C vai dar C, que é igual a 150. Então, a temperatura considerada aqui é 150 graus Celsius. Agora, transforma para quem? Para Kelvin? Ah, para transformar para Kelvin é muito simples, professor. Eu pego C sobre 5 igual a Kelvin menos 273 sobre 5 também. Esse 5 vai-se embora com esse 5. O que é que sobra na parada? C igual a Kelvin menos 273. Que está negativo, eu passo positivo, vai ficar C mais 273. Dessa forma, é só você somar e correr para o abraço. Ó. O C vale 150, mais 273. E essa soma resulta em 423 Kelvin. E essa é a resposta da nossa questão. Galera, atenção. Essa foi a parte 1. Não perca a parte 2. A parte 2 a gente vai estar em escalas termométricas gerais e resolver mais questões, tá bom? Então, por hoje é só. Grande abraço e te espero na próxima aula. Valeu!